Certificação da URGS de 2023, a gente quer calcular o volume desse sólido, mas a gente nem sabe que sólido que é ainda. Então, vamos primeiro descartar para tentar enxergar o que que é. Não tem nada aqui de círculo, então ele não vai ser um corpo redondo lá, tipo um cilindro, um cone, uma esfera. A gente tem só polígonos, então eu tenho possibilidades. Ou ser uma pirâmide, ou ser um prisma, ou ser um tronco de pirâmide. Pirâmide aqui ele não teria possibilidade, porque a pirâmide, fazer aqui uma pirâmide de base quadrada, para ela se encontrar lá em cima com este vérticezinho, ela vai ter que ter faces que são triangulares. E aqui não está acontecendo isso. Quer dizer que ele poderia ser, então, um tronco, tipo isso daqui. Aqui eu tenho um tronco de pirâmide, pode ser quadrada, que basicamente é eu pegar a pirâmide e tirar um pedacinho dela. Mas para ser um tronco, o que é uma grande característica é o fato de que a gente tem essa face aqui, diferente dessa face de baixo. Elas não são faces congruentes, ou seja, entre aspas, assim, iguais, tá? E aqui nessa figura, a gente tem sim um losango e outro losango que não estão se encostando, né? Observe que a gente tem aqui esse quadrado que está no meio do caminho deles, então eles não estão um do ladinho do outro, eles não são adjacentes. E esses losangos, eles vão ter sim a mesma área. Como é que eu sei disso? Porque o problema me disse que todas as arestas são 1, então como todas as arestas aqui são 1 e eles têm mesmos ângulos e tudo mais, quer dizer que esses dois losangos são congruentes. Então, na verdade, isso aqui vai ser um prisma de base losangular. A base dele vai ser um losango que eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Então, isso aqui seria a base, que é o losango. E aqui a gente vai ter uma das faces laterais, que é o quadrado, outra face lateral, e assim por diante. Muito bem, porque ele parece um cubo em perspectiva, né? Mas isso aqui seria uma face lateral, que eu vou marcar aqui em rosa. E em azul aqui seria a base, né, dele. Muito bem. Então, para calcular o volume de um prisma qualquer, a gente precisa de área da base vezes altura. Nós já sabemos que a altura deste prisma vai ser 1, porque eu sei que todas as arestas aqui são 1. Então, quando eu monto essa figurinha, eu vou ficar com os quadrados aqui nas faces laterais. Então, isso aqui vai ser 1, 1, 1. E, com certeza, aqui vai ser perpendicular, que é o que a gente precisa para essa altura. Então, esse volume vai ser área da base vezes 1, ou seja, ele depende somente dessa área da base. Quer dizer que eu preciso calcular quanto é que é a área desse losango. A gente tem uma fórmula para a área do losango, mas eu sou meio contra a gente sair pensando nas fórmulas direto. Vamos pensar o seguinte: o losango, a fórmula que a gente tem, ela depende das diagonais. Eu não tenho nada de diagonal desse negócio. Eu tenho aqui as arestas aqui dele, ou se a gente pensar na figura plana, os lados desse losango vão ser 1, e eu sei que este aqui é um ângulo de 60 graus. Então, assim, em uma situação de desespero, o que eu sempre posso fazer? Tentar dividir qualquer figura plana em ou alguma coisa com um círculo, que não é o caso aqui, mas posso tentar dividir ela em triângulos ou retângulos. Então, vou dividir ele aqui em 2 triângulos, porque eu sei calcular a área do triângulo, é base vezes altura sobre 2. Só que quando eu faço essa divisão, o que aconteceu? Eu fiquei com um triângulo que tem um lado 1 e outro lado 1, ou seja, ele tem dois lados aqui que são iguais, consequentemente, este ângulo aqui de baixo e este ângulo aqui de baixo também vai ter que ser igual. Ele é, no mínimo, isósceles. E aí o que acontece é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se eu faço 180 menos 60, isso aqui vai me dar 120 graus, que eu tenho que distribuir igualmente naqueles dois ângulos ali embaixo. E quando eu faço 120 divididos por 2, isso aqui vai me dar 60 graus. Ou seja, este triângulo aqui é um triângulo equilátero. E tá, eu posso continuar calculando a área dele como base vezes altura sobre 2, daria um trabalhinho, teria que chegar nessa altura por Pitágoras, mas eu posso direto utilizar a área do triângulo equilátero, que é uma área que eu acho que vale a pena, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Saber essa aqui facilita muito a nossa vida. Então, na real, essa área da base aqui, ela é, na verdade, 2 vezes a área de um triângulo equilátero. Tá aqui um deles e tá aqui o outro deles embaixo. Então, vou calcular essa área, vou ficar aqui. Essa área da base vai ser 2 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas o lado desse triângulo é 1,
Então, vou ficar com 2 vezes 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E isso aqui vai me dar 1 ao quadrado vai ser 1, vezes 2, é 2 raiz de 3 sobre 4, que eu posso simplificar e fiquei com raiz de 3 sobre 2. Como a área da base é raiz de 3 sobre 2, então quer dizer que o volume, que era exatamente igual à área da base, vai ser raiz de 3 sobre 2 também, que corresponde à letra C.